Olá, seja bem-vinda. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas são para te ajudar a encontrar a felicidade no seu casamento. E hoje a gente vai conversar sobre desordem emocional. Então, o que é a desordem emocional? Ela está relacionada com a forma como a gente lida com as emoções negativas. Então, a depender do modo que você lida com as suas emoções negativas, você acaba tendo uma desordem emocional. E o Anthony Robbins, no livro Desperte Seu Gigante Interior, ele fala de 4 maneiras principais que a gente tem para lidar com essas emoções. A primeira delas é tentar banir essa emoção. E o que isso significa? É quando você evita sentir uma determinada emoção negativa. E qual que é a consequência disso? Quando você tenta banir, quando você tenta deixar de sentir uma determinada emoção, isso te paralisa. Então, por exemplo, suponhamos que você gostaria de participar de um processo seletivo, de um trabalho que você sabe que vai ser desafiador, né? É um processo seletivo que é desafiador. E aí, você tenta evitar sentir rejeição, porque é o sentimento que você quer banir. Então, quando você tenta evitar a rejeição, você deixa de se inscrever. E aí, o que acontece? Você paralisa a sua vida. Então, você pode até evitar essa emoção ali de imediato. Só que, a longo prazo, você começa a perceber que esse comportamento, ele não te faz sair do lugar. Ele não te deixa evoluir, porque você evita ter essas emoções. O segundo modo de lidar com as emoções é suprimindo, ou seja, é quando você nega uma emoção. Por exemplo, a gente falou de evitar, né? Quando você evita uma emoção, isso significa que você tem essa emoção, ela na verdade você não tem essa emoção, ela não existe. E quando você suprime, você já tem a emoção instalada, só que você finge que ela não está ali. Entendeu? Essa é a diferença. Então, banir é você evitar sentir e suprimir é quando você tem e finge que não tem. Por exemplo, isso aconteceu comigo. Eu agia assim, então eu suprimia as minhas emoções. Eu lembro que eu uma vez fiz um curso de desenvolvimento pessoal e liderança. Foi uma imersão de 3 dias. E lá, eles ensinaram justamente isso, que quando você tá negando um sentimento, você acaba fazendo com que ele fique mais forte. Esse é o jeito errado de lidar com essa emoção, entendeu? Então lá eu percebi que eu tava lidando com a tristeza que eu tava sentindo no meu casamento da forma errada. Porque eu tava falando assim, não tá tão ruim assim. Entendeu? Até que não tá tão ruim, dá pra ir levando. E aí, o que acontece? Quanto mais você suprime, mais esse sentimento, essa emoção negativa, ela vai te incomodar. E o Anthony Robbins, ele fala justamente isso. Quando você ignora aquela emoção, você tá ignorando, consequentemente, a mensagem que essa emoção quer te passar. Que esse é um novo conceito que eu trago pra vocês. Toda emoção negativa que você tem, nada mais é que uma mensagem que ela tá querendo te passar. E quanto mais você permite que essa emoção negativa ela se instale, mais você vai ter sintomas físicos. Então é como se você permitisse que essa emoção ela esteja dentro de você, você não trabalha nela, você não tenta entender qual que é essa mensagem, entender qual é esse sinal. E aí, quanto mais você faz isso, mais essa emoção vai ficando mais forte, porque ela precisa te mostrar que você precisa tomar uma atitude, ela precisa te mostrar que você precisa tomar uma ação. E aí ela começa a te gerar sintomas físicos. E o que é esse sintoma físico? É aquela famosa pressão no peito. Sabe aquele aperto que você fala, meu Deus, mas o que é isso? O que é esse aperto? É justamente isso, é quando você tá suprimindo uma emoção e você não tá entendendo a mensagem que ela tá querendo te passar. E aí, qual que é a grande questão, então, quando a gente pensa em desordem emocional? O que aquela emoção, ela tá querendo te passar? Qual é a mensagem que cada emoção, ela quer te passar? E a gente vai falar disso hoje aqui, eu vou trazer todos esses conceitos para vocês, né? Só que antes disso, a gente vai falar sobre o terceiro modo de lidar com as emoções negativas, que é intensificar essa emoção. Então, o que é? É quando você amplia
essa emoção, você deixa ela mais dolorosa. É como se você dramatizasse a emoção. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Uma amiga fala pra você que o casamento dela não tá indo bem, né? Ela te conta que o marido fez alguma coisa. E aí você fala, é porque você não viu o que o meu fez. E aí você começa, né, descascar a lenha no marido. Você intensifica aquela emoção que você não conseguiu trabalhar, entendeu? E qual que é o problema disso? Quando você intensifica, você acaba tentando conversar com a outra pessoa pra falar assim, não, eu vou conversar porque assim eu desabafo, sabe? Só que isso não ajuda você ficar falando pros outros pra desabafar. Inclusive, até atrapalha. E você tem que evitar fazer isso, porque não é assim que você vai entender o que aquela mensagem, o que aquela emoção tá querendo te trazer como mensagem. E aí, qual que é a quarta forma? A quarta forma de lidar com as emoções é a forma correta. Qual que é essa forma correta? É quando você usa as emoções ao seu favor. Eu sempre falo aqui pra vocês, né, que tudo que acontece de ruim, a gente tem que parar e analisar o que a gente pode tirar de bom daquilo, né? O que a gente pode trazer de benefício pra gente. E aí, quando acontece isso, eu sempre falo pra você, olha, aconteceu algo ruim, se faça a pergunta fortalecedora, né? Como que eu posso usar isso? Esse sentimento ruim, como que eu posso usar? Essa emoção ruim, como que eu posso usar ao meu favor? Então, é justamente isso. Essa quarta forma é quando você aprende com a sua emoção. É quando você entende a mensagem que ela tá querendo te passar. Entendeu? Então, se você quer ter um casamento feliz, aprenda a fazer essas emoções negativas trabalhar pra você. Entendeu? Você pode controlar essas emoções aí. Você não precisa viver em desordem emocional. Mas o que você não pode fazer, em hipótese alguma, com essas emoções negativas é tentar escapar delas, né? Então, tentar não entrar em situações que você sinta isso. O que não é pra você fazer? Não tentar fingir que essas emoções não existem, entendeu? E também não adianta intensificar, não adianta dramatizar. Não adianta sair falando pra todo mundo o que você tá sentindo. Não é assim que resolve. Então, isso é o que vocês não devem fazer, certo?